Delações envolvendo os nomes do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do senador José Serra geram desconforto no Senado e, na tentativa de manter a estabilidade política, governo e Congresso tentam mapear alternativas para manter a estabilidade política. As delações que deram origem à vasta lista de pedidos de abertura de inquérito continuam repercutindo. De acordo com o ex-executivo da Odebrecht, João Borba Filho, em depoimento ao Ministério Público, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu pessoalmente R$350 mil em espécie. O delator contou que o repasse do dinheiro foi feito pelo próprio pai do deputado, César Maia, na época governador do Rio de Janeiro. Outra delação, desta vez feita por Luiz Eduardo Soares, que também é ex-executivo da empreiteira, acusa o senador José Serra de ter recebido propina no valor de mais de R$6 milhões entre 2006 e 2009. Ainda segundo a delação, o dinheiro foi recebido através de contas no exterior. Através da assessoria, José Serra disse que as informações declaradas pelo delator são falsas. Com tantas turbulências, o governo e o Congresso tentam mapear alternativas para manter a estabilidade política, o que não está sendo fácil. A corrida agora é para aprovar as propostas de reforma trabalhista, previdenciária e política. Ontem mesmo, essa era a pauta do Palácio da Alvorada. Em reunião, o presidente Michel Temer, ministros e parlamentares discutiram a urgência de aprovar mudanças nas regras eleitorais. A expectativa é que tudo seja aprovado para entrar em vigor já no pleito de 2018. Um acordo entre o governo e o relator da Previdência, o deputado Arthur Oliveira Maia, resultou em algumas alterações para a nova aposentadoria. Uma das propostas prevê que a cada 2 anos ocorra o acréscimo de 1 ano de trabalho para os homens e 1 ano e 6 meses para as mulheres. A nova aposentadoria trará algumas mudanças. Entre elas está prevista a alteração das idades mínimas que começarão a subir em 2020, partindo de 50 anos para mulheres e 55 para os homens. A alteração foi um acordo entre o governo e o relator da Previdência, o deputado Arthur Oliveira Maia. De acordo com o relatório, as pessoas vinculadas ao INSS que vão se aposentar por tempo de contribuição terão que alcançar a idade mínima de 65 anos em 2038. A nova aposentadoria prevê a cada 2 anos o acréscimo de 1 ano de trabalho para os homens e 1 ano e 6 meses para as mulheres. A proposta, então, é criar um limite de idade mínima para a aposentadoria. Para isso, devem ser observados alguns critérios, entre eles o pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição que falta para a aposentadoria. Atualmente, a exigência é de 30 anos para mulheres e 35 para os homens. O trabalhador deve calcular quando completará o que é registrado pelo pedágio, observando a idade que é exigida para aquele ano. As mudanças dependem agora da aprovação do Congresso. Amanhã o parecer será apresentado à Comissão Especial da Câmara pelo relator. A ideia é que a votação aconteça na próxima semana e que a votação em primeiro turno no plenário da Câmara nos primeiros 15 dias de maio. Vamos à entrevista especial desta edição. De Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, de Monteiro Lobato nasceu o Jeca, do Jeca nasceu o inspirador de Mazzaropi e de Mazzaropi nasceu a inspiração para Filadelfo. Hoje nós vamos falar sobre a carreira desse grande brasileiro, Amácio Mazzaropi, e estamos aqui com um parente dele, o Filadelfo. Tudo bem, Filadelfo? Bem, belezura. É uma grande satisfação ter você aqui. Sabe que desde que eu cheguei em Pinda eu estava querendo fazer essa entrevista. É mesmo? É. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Uma de eu estar aqui na emissora com a sua presença e falar desse grande ícone do cinema brasileiro, que é o Mazzaropi, não é mesmo? Esses filminhos aqui são todos meus. Ah, é? Sou fã dele, porque nasci no ano que ele lançou esse primeiro filme aqui, O Sai da Frente. Isso mesmo. 1952, 64 anos e está aí, memória viva do nosso cinema brasileiro. Pioneiro, né? O Mazzaropi. Mazzaropi, apesar aí de seus quase 40 anos do seu falecimento,
ele ainda deixa vivo o seu legado, né? Eu mesmo, nas minhas andanças, em shows, que eu faço as minhas apresentações, a gente vê que ele está vivo no coração das pessoas. Os jovens, crianças, tudo fala do Mazzaropi, né? Sem falar dos mais velhos também, né? É aquela inocência, né? É a coisa que tinha uma malícia inocente que o Mazzaropi sabia fazer tão bem. É a coisa do caipira, né? O trejeito do caipira, a simplicidade, aquele humor familiar, né? Como ele dizia, eu faço humor e os meus filmes, tudo que eu faço, a família tem que sentar todos para assistir. Se tiver que um sair da sala, não serve para mim. Então, era puro, né? Tinha que estar do avô, os pais e as crianças, tudo junto. Agora, quando é que nasceu o Filadelfo? O Filadelfo, ele nasce há 16 anos atrás. Eu estava trabalhando numa empresa chamada Embraer e lá me despertou o teatro, porque eles fazem um grande evento chamado Portões Abertos. E ali eles chamam vários artistas e aquilo despertou em mim. Aí, de tanto eu conversar com a área que resolve essa parte aí, que organiza o evento, eu pedi para ser palhaço, e nasci como palhaço. Aí aquilo foi crescendo desde mim até que eu saí da Embraer e fui fazer carreira no teatro. E estamos aí há 16 anos, aí nasce o Filadelfo. O Filadelfo vem da inspiração do meu avô, que eu cresci vendo, era um caipira de roça, inclusive vendia e alugava cavalo para o Mazzaropi. Ele gostava muito de cavalo pampa, o Mazzaropi, ele dizia que ficava bonito nas telas do cinema. E quando o Filadelfo sai para os eventos, vem primeiro o quê? Mazzaropi. Mas eu falei, epa, eu não sou Mazzaropi, eu sou Filadelfo. Mas está tão embutido que o caipira é o Mazzaropi, que eu falei, não, eu tenho que consolidar também o meu personagem. Aí foi quando eu comecei a estudar mais a vida e a obra do Mazzaropi, que eu conhecia como uma pessoa comum. Depois eu fui estudar e virei fã de carteirinha desse grande cineasta. E o Filadelfo virou um primo distante do Mazzaropi, justamente para poder engrandecer ainda mais a sua carreira. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de onde eu sou funcionário, agora aposentado, né, 35 anos lá dentro, surgiu o primeiro programa de rádio para falar de cinema, falando de cinema com Adolfo Cruz. E o Adolfo tinha uma relação muito intensa com o Mazzaropi, a ponto da gente até, de vez em quando, ter tido contato também pessoal com o Mazzaropi. E a gente percebe que tudo foi feito à custa dele, somente dele, não teve ajuda de ninguém. Pelo contrário, muita gente meteu o pau no Mazzaropi. Principalmente naquela época de cinema novo, câmera no ombro, uma ideia na cabeça. Isso mesmo. O povo meteu o pau nele. Inclusive eu trouxe uma revista que é da Manchete, ela não está inteira, mas o principal está aqui, que é a matéria. E fala justamente do cinema novo, né? Criticando o Mazzaropi. E aqui tem vários artistas que ficam cutucando o Mazzaropi. E ele diz, nas falas dele, que eu faço cinema para o povo. Eu não faço cinema para crítico. E o cinema novo era para crítico. Ele falava assim, crítico enche a primeira fileira do cinema. O povo lota o cinema. É para esse público que eu faço. Então, e isso daí ganha dinheiro e paga os artistas, porque artista não vive de troféu, não vive só de aplauso. Ele tem conta para pagar, ele tem uma vida para gerir, ele precisa de dinheiro. Então ele pensava desse jeito. Essa revista tem uma catucada também na solteirice do Mazzaropi, né? Tem. Inclusive o próprio Aguinaldo Raiol aqui, ele fala, né? O Mazzaropi, por que até agora você não casou? Aí ele diz que a grande paixão da vida dele não quer ele, que é a Hebe Camargo. Só que ele fala que é a moreninha do Paissandu, como ela era conhecida na época, né? Afinal, se conheceram em Taubaté, né? Porque a Hebe é de Taubaté, assim como o Cid Moreira, uma série de outros artistas, Celi Campelo, Celi né? Campelo. Todo mundo. Taubaté é um celeiro
de artistas. Exatamente. E embora o Mazzaropi não seja de Taubaté, teve boa parte da sua vida, ou quase toda, em Taubaté. Isso. Alguns momentos em Tremembé, outros momentos em Pindamonhangaba, onde o pai dele tinha até o circo, que Isso. hoje é o Correio Central de Pinda. Exatamente, era o Teatro Pavilhão. Né? E o Teatro Pavilhão até tem uma história do Chico Frô, que é um grande amigo, já falecido, mas foi um grande amigo do Mazzaropi, e está em vários filmes. E o Mazzaropi estava com o teatro dele, Pavilhão, lá, e na época as tropas da militar estavam estacionadas lá em Pinda. E o Chico Frô passa com um amigo e dando risada perto dos guardas. E os guardas achou que eles estavam rindo deles, né, da polícia. E foi atrás dele, eles correram, entraram dentro do teatro do Mazzaropi. Aí chegou a noite, eles foram lá e quebraram tudo o teatro do Mazzaropi. Que horror. Aí foi aonde ele começa novamente. Ele teve vários recomeços, né? E daí ele volta para São Paulo, trabalha em outras companhias de teatro, até ele se reerguer e volta de novo. E numas dessas o pai dele vem a falecer e acaba morrendo e sendo enterrado lá em Pindamonhangaba. E o Mazzaropi também está enterrado em Pinda. Isso. Agora, o Filadelfo, você chegou aí num carro incrementado, chamado Anastácio, né? Onde é que nasceu o Anastácio na sua vida? Mas vou lhe pedir para contar isso no segmento da entrevista já, aqui no Repórter Setorial. Cálculos incompletos realizados por alguns institutos omitem o déficit existente na despesa da Previdência Social. É o que afirma o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. É o que você vê no próximo bloco.